Capítulo 8. Condições para receber a cura. Por Francis. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que há algumas condições para se receber o poder curador de Deus. Enquanto você lê este capítulo, eu quero que você tenha sempre em mente que Deus é soberano. Deus pode fazer exatamente o que Ele quer, quando Ele quiser e exatamente para quem Ele deseja. Quando nós pensamos que já temos tudo seguro e pensamos que já sabemos tudo concernente a certo método de ministrar a cura, sabe o que acontece? Deus intervém na cena e diz: agora veja, eu quero te mostrar que eu posso fazer isto muito bem de outra maneira. De qualquer modo, há certas linhas básicas para nos guiar que nós precisamos seguir. Uma delas é que existem condições. Através de toda a sua palavra, Deus é um Deus de nossa e sua parte. Nós fazemos nossa parte e Deus faz a dele. Deus diz: tu fazes isto e eu farei aquilo. Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, mas Ele põe certas restrições porque todos nós necessitamos de regra para guiar-nos. É a mesma coisa como uma criança. Se você a cria sem nenhuma restrição, terá um pequeno animalzinho selvagem em suas mãos. Se você permite a seus filhos que escolham livremente o que querem, o que escolheriam? Doces, doces e mais doces. E provavelmente só isso. Mas se assim o fizerem, quando crescerem, não terão dentes, serão muito sujeitos às doenças, não terão corpos saudáveis. É por isso que nós, como pais, temos que propriamente criá-los. Precisamos estar vendo quando as comidas que eles comem, se são boas para seus corpos, para que não sejam débeis e doentios. Malaquias 4:2, há uma versão que diz: mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça se levantará com salvação em suas asas, e vocês sairão livres, saltando de gozo, e crescerei como o bezerro do cevadouro. Qual é a condição que encontramos neste texto? É que vós que temeis o meu nome. Este temor que a Bíblia se refere não é o tipo de medo que o diabo muitas vezes coloca sobre nós, mas ao contrário, é a classe de temor que todos nós precisamos ter em nossas vidas. É reverência a Deus. Se você deseja a cura para o seu corpo, então Malaquias 4:2 nos diz que uma das condições é temer ao Senhor. Há muitas pessoas no mundo de hoje que não têm temor a Deus. Há muitos que maldizem a Deus até a hora da morte. Você pode perguntar se por um acaso Deus nunca curou um pecador. Sim, Ele o fez, porque é soberano. Ele pode curar um crente verdadeiro ou a um pecador da mesma maneira. Certa noite, numa campanha de milagres, um homem ateu, agnóstico, estava sentado na galeria. Fazia brincadeiras com que ele pensava que era uma série de curas falsas. Charles apontou para a galeria e disse: alguém na galeria tem uma inchação grande debaixo do seu braço. Ela tem estado doendo, mas agora você acaba de ser curado. Este homem tinha um tumor do tamanho de um ovo debaixo do seu braço, que desapareceu instantaneamente. Veio correndo mais rápido que pôde à plataforma e mudou seu modo de pensar com relação a crer. Os milagres fazem com que um pecador perdido seja transformado e mude rapidamente. Provérbios 3:5, na versão ampliada, diz: descansa no Senhor, confia com todo o teu coração e a tua mente. Não diz por acaso descansa no Senhor parcialmente ou confia nele só no dia de domingo, mas não te preocupes de confiar na segunda-feira, terça e quarta-feira. Diz? Não. Diz
Descansa no Senhor com todo o teu coração e a tua mente, e não te estribes em teu próprio conhecimento ou entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme com reverência e adora ao Senhor, e aparta-te completamente de todo o mal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7. O último versículo nos dá as condições. O versículo 8 nos dá a recompensa. Porque isso será remédio, saúde para o teu corpo e refrigério para teus ossos. Aprender a depender é medicina divina. Se deseja ser curado dos nervos, obedeça às condições acima citadas e verá o que vai acontecer. É o melhor remédio que eu conheço. A última frase também fala clara e realmente a cada um de nós, porque diz que nos apartemos totalmente de toda a maldade, não só um pouco de tempo, mas para sempre. No mundo em que vivemos hoje, estamos rodeados de tentação a cada dia. Mas o que disse Deus? Ele disse que devemos nos apartar totalmente de todo o mal e de toda a maldade. Você não pode viver em pecado e esperar o melhor de Deus. Você não pode viver um pouco de tempo na fábrica do diabo e esperar que a vida abundante de Deus flua sobre sua vida. Você não pode viver sob o controle do inimigo e esperar que as bênçãos de Deus inundem sua vida. Deus disse que você deve se apartar do mal. Quem tem que se apartar? Nós. Deus não vai fazê-lo. Ele nos dá o poder que nós necessitamos, porém deixa que a decisão seja nossa. Ele diz que nós temos que nos apartar totalmente do mal. Ali está a condição e ali está a promessa. Se todos os que padecem de crises de nervos no mundo tão somente confiassem em Deus e cumprissem o resto deste versículo, haveriam menos pacientes nervosos. E a respeito de um pecador que acaba de ser salvo, teria que estar com saúde, curado antes de ser um cristão? Não, mas algumas vezes, primeiro é necessário ser cristão antes de ser curado. Antes de ser salva, eu tomava 19 gramas de um medicamento chamado tireoide todos os dias. Era uma dose excessiva. O médico tinha me passado este remédio para corrigir uma insuficiência suprarrenal em meu corpo. Eu era uma vítima da enfermidade conhecida como mal de Edson, e todos os dias, lá para as 3 da tarde, eu não parecia um ser humano. Minha pele se tornava cinzenta, quase negra, e logo me vinha um desmaio. Um dia Deus tratou comigo no hospital e eu comecei a buscá-lo, mesmo quando tinha dificuldade de admitir que era uma pecadora. Mas quando eu fui salva, 9 meses depois, eu queria tudo que Deus tinha para mim. Queria depender dele, confiar nele, descansar nele e desejava verdadeiramente apartar-me do mal e de toda a coisa mal que conhecia. Deus viu meu coração e o dia que fui salva, me curou instantaneamente. Nunca voltei a tomar uma grama daquele medicamento porque o poder curador de Deus correu por todo o meu corpo e fui total e instantaneamente curada da enfermidade mal de Addison, a qual normalmente é fatal. E eu nem sequer notei, até que semanas mais tarde me lembrei que já não tomei nenhum remédio. É possível que você pergunte: por que me deram tireoides em lugar de cortisona, que é o medicamento que geralmente se tratam os pacientes com esta enfermidade? Os médicos disseram que minha tireoide estava destruída pela superdose de cortisona. Então me passaram as superdoses de tireoides. Apesar de tudo isso, hoje tenho uma glândula tireoide perfeita e normal. Glória a Deus! Vamos ver outra promessa condicional?
Esta se encontra no Salmo 128, verso 14. Bênção sobre todos os que reverenciam e confiam no Senhor, sobre todos os que lhe obedecem. Na Bíblia Viva. Você sabia que muitas pessoas confiam no Senhor e o reverenciam-no, mas são desobedientes? Conheço pessoas que vão ao culto de adoração e dizem: Aleluia, eu te louvo e te adoro, Senhor. E em seguida, ao sair da igreja, já voltam ao pecado. Muitas pessoas fazem isso, sem reconhecer o que estão fazendo. Mas a Bíblia diz: bênção sobre todos os que reverenciam e confiam no Senhor, sobre todos os que obedecem, e a cura é uma dessas bênçãos. Deus tem muitas leis naturais. Há tempo de estar acordado e tempo de dormir. Há um tempo para cada coisa. Deus espera que você cuide de seu corpo. Se deseja estar com saúde, bem saudável, não pense em adoecer. Eu necessito dormir 8 horas. Algumas pessoas necessitam dormir um pouco menos ou um pouco mais. Mas você não pode descuidar-se das leis da saúde de Deus e manter um corpo saudável. Há um preço que você tem que pagar se você o faz. Eu fumei por 35 anos e acabei fumando 5 maços de cigarros por dia. Seu corpo sofre quando você fuma por tantos anos. É a pior coisa do mundo para o seu sistema circulatório. Muitas pessoas morrem de câncer no pulmão e muitas morrem pelo endurecimento das artérias, porque não tiveram cuidado de seus corpos. Simplesmente continuaram fumando e fumando, sem se importar com o que Deus e o governo dizem com respeito ao mal que acarreta. Isso é pouco sábio, não é verdade? É a mesma coisa de pegar uma faca a cortar sua garganta um pouco cada dia. Muito em breve vai cortar e tirar toda a cabeça fora. Na Bíblia Viva, o Salmo 128 continua dizendo: sua recompensa por obedecer ao Senhor será prosperidade e felicidade. Sua recompensa por obedecer ao Senhor será prosperidade e felicidade. E ainda coisas específicas. Tua esposa estará contente em tua casa. E olha seus filhos, eles se sentam ao redor da mesa, vigorosos e saudáveis, como plantas de oliveira. Essa é a recompensa de Deus àqueles que o reverenciam e confiam nele. Fico maravilhada com o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6. Pois que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus dá recompensa àqueles que creem e confiam nele. Deus é um Deus galardoador. Creio pessoalmente que a saúde divina é uma das recompensas que Deus dá quando buscamos com diligência. Creio que a cura divina é uma das bênçãos que vem sobre as pessoas que o buscam diligentemente. E ainda há mais. Ele vai recompensá-lo com felicidade, Ele vai recompensá-lo com vida abundante, Ele vai recompensá-lo com prosperidade financeira, Ele vai recompensá-lo com uma dedicada esposa ou esposo. A cura e a saúde são duas das coisas mais importantes que podemos desejar. Se você tivesse que escolher entre ter saúde e ser rico, creio que seria muito mais importante ser saudável. Não adiantaria nada ter todo o dinheiro do mundo se tivesse que viver com uma doença constante. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, Deus nos mostra muito de suas condições para se obter a saúde divina. Escutar diligentemente significa escutar com seus ouvidos espirituais, com sua mente, com seu coração, com seu corpo, com sua alma, com tudo que você tem. Não significa escutar a Deus enquanto se escuta o rádio ou vê a televisão. E se está escutando a alguém mais ao mesmo tempo, significa que quando o escuta, você fecha o seu ouvido a tudo o que o rodeia
e só escuta ao Deus Todo-Poderoso, porque às vezes Deus diz coisas em uma forma muito suave e quieta. A segunda parte da condição dada em Deuteronômio 28:1 é: sendo cuidadoso de fazer todos os seus mandamentos, os quais eu te ordeno neste dia. Não adiantará nada se somente escutá-lo, mas não fazer o que ele diz. Isto está junto com outro versículo, que menciona todas essas maravilhosas bênçãos que virão sobre aqueles que obedecem. Se você é cuidadoso ao fazer todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, Moisés disse: o Senhor teu Deus te porá sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você tem que primeiro escutar a voz do Senhor teu Deus, e logo então tem que ser um executor da palavra e não somente um ouvinte. Há muitas pessoas que vão de uma reunião a outra, de uma conferência carismática a outra, de uma campanha evangelística a outra, de uma igreja a outra, de um pregador especial a outro, e nunca obtêm nada, porque não fazem nada com tudo o que têm aprendido e ouvido. Eu espero que uma das coisas que este livro o ensine é deixar de ser uma pessoa que só espera conferências. Passe a fazer algo para o Senhor. Essa é uma das formas em que suas bênçãos de cura e saúde virão sobre você. Vejamos outra passagem similar em Isaías 58, versos 6 e 7. Não, o tipo de jejum que eu quero é que não oprimam aos que trabalham para vocês, e que lhes tratem bem, e que lhes paguem o que têm ganho. E eu quero que compartas tua comida com o faminto, e tragam para suas casas aqueles que estão sem nenhuma proteção, pobres e destituídos. Vistam aqueles que têm frio, e não se esconda de seus familiares que necessitam de sua ajuda. Se vocês fazem estas coisas, Deus derramará sua luz gloriosa sobre vocês. Ele lhes curará, sua piedade lhes guiará adiante, e a bondade será um escudo diante de vocês, e a glória do Senhor lhes protegerá por diante e por detrás. Deus o curará, Ele irá curá-lo se você viver a classe de vida que nos ordena que vivamos. Aqui está outra passagem muito conhecida que confirma este mesmo ponto. Se tu escutas a voz do Senhor teu Deus e fazes o que é reto diante dos seus olhos, e escutas e obedeces seus mandamentos e guarda todos os seus estatutos, eu não porei nenhuma das enfermidades sobre ti, as quais eu pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, versículo 26, na versão ampliada. Aqui, uma vez mais, Deus nos diz que necessitamos escutá-lo e obedecê-lo. Outra passagem também muito conhecida é Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Escutamos sempre este versículo, porém olhemos o versículo que o segue. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Há uma promessa de bênção para muitos neste versículo. Deixe-me mostrar-lhe o que quero dizer. Faz alguns anos um pastor veio a mim ao terminar um culto e me disse: temos uma família missionária aqui com 2 crianças, os quais sofrem de distrofia muscular. Desejam que ore por eles. Distrofia muscular é uma enfermidade incurável que destrói todos os músculos e geralmente é fatal. Nós cremos que todas as enfermidades incuráveis são causadas por um espírito,
de modo que quando nos encontramos com uma enfermidade deste tipo, sabemos que este espírito precisa ser expulso. Normalmente, o que eu teria feito seria ter expulsado para fora o espírito de distrofia muscular, mas Deus me disse algo diferente antes de começar. Ele me disse: pergunta-lhes se eles pagam o dízimo. Imagine, essa é uma pergunta difícil de fazer em uma igreja onde provavelmente tinha 1.200 pessoas escutando cada palavra que eu estava dizendo. É necessário muita coragem para perguntar a um missionário este tipo de pergunta num lugar onde todos escutarão a resposta. Mas Deus me havia dito: pergunta-lhe se eles pagam o dízimo. E com temor e tremendo diante do Senhor, lhe perguntei: irmão, antes que eu ponha minhas mãos sobre seus filhos, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, me respondeu. Eu lhe perguntei: você dá os dízimos? Tenho sido fiel com os meus dízimos, desde que me converti. Aleluia! Eu lhe disse: então vou manter-me firme no que disse Malaquias 3:11, um versículo que muitos não se lembram. Vou repreender o devorador em seu benefício e não mais destruirá os frutos de sua terra. Nem tampouco vossa vide no campo será estéril, nem dará seu fruto antes do tempo, diz o Senhor. E eu disse: Deus não permitirá que sua vinha dê seu fruto antes. Ele não permitirá que seu filho morra antes do tempo, porque vocês têm dizimado e vocês têm sido fiel ao Senhor em suas ofertas e dízimos. Eu não vi nenhuma evidência visível de cura neles naquele momento, mas na manhã seguinte, a pequena garota se levantou da cama, sozinha, pela primeira vez em anos, e foi pulando com alegria, como o bezerrinho sai para pastar. Aleluia! Por que as crianças daquele homem receberam a cura? Porque ele fora fiel em dar o que pertencia a Deus, e este é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Que alegria houve em seus corações, porque a obediência trouxe recompensa. Existem diferentes maneiras de curar e diferentes condições para obtê-la, mas guarde em sua mente, em seu coração, que Deus é galardoador e soberano. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Ele pode escolher qualquer dos caminhos que já temos mencionado ou outros. Alguma vez você já pensou, quando você viu um pecador receber a cura? Ah, bem, Deus, Ele nunca deu um centavo em toda a sua vida para a tua obra. Eles são pecadores, não te amam, sempre usam teu nome em vão, e tu os curastes? Alguma vez você perguntou a Deus alguma coisa parecida? Porque Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. Ele não faz isso desta maneira porque você pensa que ele deve fazê-lo. Ele tem seu método porque ele é soberano. Sempre lembre-se desta característica ao buscá-lo. Ele, e não a cura, é soberano. Amém.